Lucas, capítulo 10, no versículo 25, e o tema dessa mensagem é religiosidade e vida espiritual. Amém? Religiosidade e vida espiritual. Aqui, logo no primeiro capítulo, um homem se levanta, um certo doutor da lei, tentando, em algumas traduções, aí quer dizer que ele quer pôr à prova o conhecimento de Jesus, né, do nosso Senhor quanto à lei, sem saber que estava diante de quem estava diante. E ele diz assim: mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Bom, esse homem aí, em algumas traduções, na minha está aqui, era um doutor da lei, algumas está aí como intérprete, outras pode ser um possível perito da lei. Ele é um doutor e não é só nesse termo jurídico, mas isso se mistura aí com um termo teológico também, fala sobre, né, a sociedade, do que tinha para a sociedade, mas também do que era trago da parte de Deus para essas pessoas. É esse homem que está se levantando. Jesus está ali ensinando, como era de costume, seu ministério itinerante, e ele vai nas casas, ele está nas sinagogas, ele está nas ruas, e ele está ensinando. E ele levanta, como nós estamos aqui numa sala, como é costume até hoje nas salas de aula, você tem uma dúvida, você levanta a sua mão, se levanta e faz a sua pergunta. É o que esse homem aqui, ele está fazendo com Jesus. Ele faz uma pergunta: mestre, o que eu farei para herdar essa vida eterna? Mas bem é verdade que esse homem aqui não estava tão interessado assim na vida eterna. O que ele queria era gerar tumulto. O que ele queria era descredibilizar Jesus ali. Ele queria pegar Jesus com alguma dessas questões, dessa pergunta. Bem lá no início, você pode acompanhar nosso canal no YouTube, eu falei que em muitas situações das parábolas, algumas pessoas estavam ali para aprender. Sim, como nós estamos aqui hoje para aprender com histórias que são de Jesus, glória a Deus. Mas muitas pessoas estavam para observar e usar aquilo contra o próprio Jesus. Muitas pessoas estavam ali para atrapalhar. E essa daqui, apesar de ser um doutor da lei, de ser alguém que talvez aqui um intérprete da lei, um perito, ele se levanta e ele está ali para atrapalhar. Essa pergunta não é de alguém que está interessado como nós estamos interessados nessa vida eterna. Não, esse queria tumultuar, ele queria tirar o crédito de Jesus, queria pegar Jesus de alguma maneira daquilo que Jesus estava falando. Essa é a intenção desse homem aqui, e Jesus vai respondê-lo e vai usar também algo que era muito comum na tradição judaica, que é responder com uma pergunta. Isso era muito comum, é muito comum. Aliás, tem até exercícios de teatro que ainda usam essa cultura para isso. Um responde o outro com uma pergunta. É difícil, já tentou fazer isso? É difícil. Mas por quê? Porque você vai, com isso, sair da situação em que você foi colocado na pergunta da pessoa, você consegue se desviar disso, você consegue levar essa atenção para o outro lado, e também, por um outro lado, era muito usado para que aquilo se tornasse mais claro do que ele estava falando, para que ficasse mais evidenciado para as pessoas que estavam. Porque lembre-se disso, irmãos, esse é um diálogo que está acontecendo em público. Então qualquer rata, qualquer coisa errada, era Jesus ou o outro que ia ser descredibilizado, e no meio do povo. Isso estava acontecendo em público. Então Jesus usa disso também para poder sair desse laço, dessa armadilha que ele estava colocando para cair, e para que isso tornasse mais claro também para as pessoas que estavam ali. Então ele faz assim, no versículo 26, ele vai dizer assim, acompanhe comigo. E ele disse o quê? 1, 2, 3 e já. Agora, o ensaio foi ótimo, foi maravilhoso. Agora, a Vera, valendo, amém? Versículo 26, olha aí na sua Bíblia, você que não está com a Bíblia, está aí aqui na tela. 1, 2, 3 e já. Eu pensei que fosse o balé sincronizado da... tá diferente? É a tradução, né? Então, assim, ele diz assim, Jesus responde falando assim, o que está escrito na lei? Sabe o que Jesus está dizendo? Fala assim,
olha só, você não é intérprete da lei? Você não é doutor da lei? Não é? Então você conhece o que está escrito ali. Você sabe bem o que você está me perguntando. E Jesus está devolvendo para ele a batata quente. Ei, e o que está escrito lá? Aliás, como que você compreende o que está escrito lá? Olha o que Jesus fez. Ele lança uma batata quente para Jesus e Jesus devolve para ele com essa pergunta. Agora é para ele responder isso. Irmãos, no versículo 27, esse homem dá a melhor resposta que ele poderia dar. Ele diz assim: e ele, respondendo, disse: a melhor resposta que ele poderia dar, porque essa resposta vem da própria lei. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 5, ele está repetindo o que já foi falado. Levíticos 19, no versículo 18. Então, ele está dando a melhor resposta e mais sábia que ele poderia dar para Jesus. E diante daquele povo que está ali como espectador, vendo quem vai ter algum erro naquela conversa, naquele diálogo. Só que Jesus vai dizer assim para ele no verso 28. Jesus lhes disse: respondeste bem, faze isto e viverá. Porque vamos lembrar aqui que Jesus está respondendo algo que ele perguntou. Qual era a pergunta dele inicial? O que eu vou fazer para herdar essa vida eterna? Então Jesus fala assim: olha, nota 10, você foi perfeito. Você respondeu o que era para ser respondido. É isso mesmo, olha, está correto. Respondeu de forma correta. Agora, faze isso e você viverá. De forma meio irônica que Jesus falou isso. Porque quando ele fala amar ao teu Deus e fala da lei ali, e ele fala faze isso, viverá. Viverá está totalmente relacionado ao que ele estava perguntando. A vida eterna. Não é apenas que eu vou viver agora, mas estava correlacionado com essa vida eterna, o que era a pergunta dele. Mas era como se Jesus estivesse falando: olha, se você fizer isso, a sua resposta, a sua pergunta já está respondida. Mas era como se tivesse nas entrelinhas ali: você sabe, mas não cumpre. Era isso que agora ele está devolvendo para ele ali. E Jesus está mudando um cenário de todo aquele contexto legalista ao qual tem a seguinte forma de pensar: olha, eu estou aqui, eu venho no culto da Quinta do Avivamento, sabe? Eu oferto, eu dizimo, sabe? Eu levo o sacrifício lá no templo, é a oferta. Eu faço parte desse contexto aqui religioso, afinal eu guardo o sábado. Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele está falando para esse tipo de pensamento legalista. Jesus, então, vai concordar com ele na resposta dele e vai dizer isso mesmo. Olha, é simples assim. E esse doutor agora, ele está numa situação difícil, porque era mais fácil Jesus ter contestado. Agora, quando Jesus concorda com ele e fala, exatamente isso, mas ele deve ser praticado dessa maneira aqui, a qual eu estou falando. Isso já fica um pouco mais profundo no entendimento. E agora o que ele pode dizer a respeito disso daí? Será que ele pode dizer: então eu sou esse cara que mais do que ninguém ama a Deus acima de todas as coisas? Não, ele não poderia agir dessa forma. Então agora ele fica diante daquele público ali numa situação difícil. E qual é a saída dele para isso? Ele tenta, então, o que nós tentamos quando nós perdemos os argumentos. Ele tenta preservar a imagem dele. Ele tenta se justificar. É isso que vai acontecer um pouquinho aqui na frente. Ele vai tentar se justificar. Se você virar aí, a minha está virando a página aqui. Ele, no versículo 29, ele vai dizer: ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu?
ele tenta se justificar como aquele fariseu, lembra do fariseu e o publicano? Quantos sabem essa história aqui? Levanta a mão assim, fariseu e o publicano. O fariseu chega diante de Deus, ele chega assim, dizendo: olha, graças ao Senhor que eu não sou como esse publicano aí. Eu não faço as mesmas coisas que ele. Aliás, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. E o publicano, ele chega diante de Deus e ele diz: Senhor, se não for a tua graça, olha, eu não sou digno nem de estar aqui na sua presença, mas se não fosse a tua misericórdia, se não fosse essa graça restauradora, o que seria de mim? E a Bíblia diz: quem foi justificado? Quem, gente? Publicano. É quem foi justificado. A forma com que nós, esses são, que a Bíblia diz, são os humildes de espírito. A forma com que nós chegamos e nos apresentamos diante da beleza, da santidade de Deus, diante dessa graça, diante dessa misericórdia. Aqui ele está começando a desfazer isso, e ele está começando a desconstruir isso, quando nós somos confrontados com os nossos próprios erros, e nós continuamos justificando, dando: olha, mas eu não estava lá, sabe, eu só ouvi, eu sei que aqui não tem ninguém assim, irmão, e ele estava falando para o fariseu, né, as nossas justificativas diante dos nossos erros em situações que nós mesmos nos colocamos, como esse homem aqui. Esse homem doutor, ele vai ficar sem saída. Por quê, pastor? Ele fica sem saída diante dessa situação porque ele não pode, diante daquele público todo, falar que não ama o próximo. Primeiro ponto. Segundo ponto, ele não pode falar que Jesus estava errado. Por quê? Porque Jesus estava concordando com ele. Se ele fala que Jesus estava errado, ele mesmo estaria errado. E terceiro ponto, ele não pode falar, e ele não fala, claro, que ele estava errado. Aliás, essa é uma grande característica de religiosos sem vida espiritual. É uma grande característica, anote isso, irmão. Quando a gente se vê assim, diante dessas situações, pessoas que, como esse homem aqui, resolvem tirar o seu erro do centro, da questão que está sendo falada ali, e trazem uma problemática para dentro daquilo que está sendo conversado. Para quê? Para desviar a atenção. Ele diz: era muito mais fácil ele agora entender o que Jesus realmente estava querendo falar com aquilo, mas ele tem mais uma saída. Ele fala assim, ele se coloca num pedestal, a religiosidade e a forma da lei dele, e ele fala assim: e vem cá, quem é o meu próximo? Quem é essa pessoa que você está falando? Quem é esse próximo? E ele prepara mais uma armadilha para Jesus agora ficar com a responsabilidade de falar quem é esse próximo. Então, daqui nasce a parábola do bom samaritano. Agora você está entendendo o contexto dessa parábola, amém? Eu sei que muitos já sabiam, mas agora você sabe que essa parábola é uma resposta aos religiosos da época. Jesus agora vai responder a ele quem é o próximo. Você sabe quem é esse próximo? Sabe? Quem é esse próximo? É o que Jesus agora vai ter que falar com muito cuidado, porque qualquer coisa pode ser usada contra ele, até mesmo para a morte. Então, por isso, Jesus também falava por histórias. Amém? São histórias. E ele vai contar essa história do versículo 30 ao versículo 35, acompanha comigo. E aqui a gente fala sobre a parábola. E respondendo Jesus sobre quem é esse próximo, ele disse assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de salteadores, os quais o despojaram e o espancaram,
retiraram-se, deixando o meio morto. Guarde isso aí, irmão. Descia. Esse homem descia. E casualmente descia ao mesmo caminho um certo sacerdote. Amém? Sacerdote. E vendo, passou de largo. Foi para o outro lado da rua, irmão. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Tanto o sacerdote quanto o levita, eles passam direto. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou-se perto dele e vendo, moveu-se de íntima o quê? Compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou a uma hospedaria e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e os deu ao hospedeiro, disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares, e quando eu voltar, te pagarei. Amém? Quando eu voltar, eu vou te pagar. Primeiro ponto que eu falei, descia. Guarde isso aí, irmão. Muitos dos sacerdotes, eles moravam em Jericó. Esse negócio da casa na praia é antigo, né? Jericó está 240 metros abaixo do nível do mar. Tinha lá as fontes de água. Está no deserto. E Jerusalém, uma montanha no pico do monte. Então, muitos desses sacerdotes aqui trabalhavam em Jerusalém, subiam para Jerusalém, mais ou menos ali o ciclo de 2 semanas, e depois eles tinham folga, ia para a casa deles, assim como nós temos aí no dia de hoje, eles iam para a casa deles. Então é muito importante quando ele fala descia. Sabe o que ele quer dizer? É que ele já tinha cumprido as responsabilidades dele, ele estava indo tranquilo, não era alguém que estava com seus afazeres, e ainda que tivesse, mas pior ainda, tem um agravante, ele já tinha feito os afazeres dele. Então ele está descendo, ele está indo agora para o descanso ou para encontrar com a sua família, e ele vê essa situação acontecendo na frente dele, esse que está ferido ali, e ele não faz nada. Um outro ponto é que esse homem assaltado aqui, que está à beira da estrada, esse homem, você já parou para perguntar assim, você falou, esse sacerdote, esse levita, esses da igreja, será que eram homens ruins? Homens maus? Ou será que eles só estavam cumprindo o que eles tinham aprendido? Porque quando ele vê aquele homem naquela situação, ele está vindo ali, aquele homem foi roubado, e a Bíblia diz, levaram tudo dele. Então ele não tem a vestimenta, ele não tem os acessórios que dizem de onde que ele é, a religião dele, se é grego, se é judeu, se é samaritano, o que ele é? Então, eles poderiam muito bem pensar, olha, pode ser que seja um gentil, e se eu tocar nele, eu vou estar contaminado, e se eu estiver contaminado, eu não posso voltar para as minhas obrigações no templo. Alguém já se ligou nisso? Já pensou nisso alguma vez? Então, o que eles fizeram foi nada mais do que era esperado, para a cultura e para o que eles vinham aprendendo. Quantas são as culturas religiosas aí que você vê assim? Às vezes você já foi liberto de algumas, né, irmão? Aí você vê assim, poxa, como é que dentro da religião tem pessoas que ainda estão aprisionadas a isso? E aí você vê, são pessoas ruins? Não. Nós mesmos somos ruins, muitas vezes? Não. Mas foi a forma que nós aprendemos. E aquilo foi sendo passado, e parece que nós vamos ferir a Deus se aquilo ali for rompido. Então eles estão ali e eles passam. Aquele sacerdote faz o que era esperado. Talvez eu possa perder muita coisa com isso se eu for ali. Por isso, para não gerar um problema para mim, para eu não ter um problema, né, pensando em mim, é um ponto importante. É melhor ir embora. É melhor passar de lado. É melhor eu deixar essa pessoa nessa situação aí. A nata da religiosidade.
o sacerdote que auxiliava o povo ali no sacrifício do templo, naquela época de Jesus, os levitas que faziam parte do corpo levítico, estava mais dentro, ali um pouco mais dentro do templo, e estavam ali do lado também de onde aconteciam os holocaustos. Então eles estavam todo o tempo sendo vistos pelo povo como aquelas referências, a nata desses religiosos. Então essa autojustificação procurada pelo fariseu que está lá indagando e conversando com Jesus, ela é negada diante dessa parábola. A justiça do sacerdote e do levita, que representa essa suprema autoridade religiosa, que está muito associado com o que fazem no templo também, do seu serviço a Deus. E ainda que eles tivessem zelo por essa lei, zelo por pelo cumprimento dessa lei, pelo cumprimento dessa palavra aqui, Jesus está mostrando para eles, são omissos enquanto ao amor do Pai que devia estar operando em vocês. Às vezes nós estamos aqui e cumprimos com essas obrigações eclesiásticas, as obrigações do templo. Mas o que Jesus está olhando para mim e para você, é claro que isso, irmão, isso é uma resposta daquilo que você tem se disposto em relação ao Senhor e a se doar por essa obra. Jesus não está falando disso. Jesus está falando de quando isso está acontecendo e nessa mesma pessoa não está o amor do Pai. Ele diz, olha, se nós não perdoamos, ou se nós não amamos em generosidade, ou seja, tendo sacrifício em estar com essa pessoa, e muitas das vezes até mesmo financeiro, não tem esse amor, não tem esse perdão, ali não está o amor do Pai. É uma palavra de olharmos para dentro e a gente medir principalmente se nós fomos realmente atingidos e modificados, impactados e transformados por essa graça que me perdoou, que te alcançou e te deu um novo caminho de vida. É um início dessa reflexão e dessa desconstrução que Jesus está fazendo. E agora vai sobrar, já que ele falou do sacerdote, já que ele falou do levita, vai sobrar quem? Vocês estão aí, gente? Vai sobrar quem? Que isso, gente? É a máscara, não é? A gente está com a máscara, parece que ninguém vai ouvir nossa voz. Sobra o samaritano, o bom samaritano. Mas o samaritano aqui, nesse contexto aqui, nesse meio aqui, é quase que um absurdo para aquele povo que estava ali, naquela época ali, querer encaixar um samaritano. Por quê, pastor? Bom, os samaritanos, preste atenção nisso aqui, irmão. Isso vai dar uma base porque nós vamos falar um pouquinho mais na frente. Os samaritanos, eles são descendentes de uma mistura que surgiu no 8º século, quando os assírios conquistaram o reino do norte, e eles fizeram ali uma mistura religiosa, os jaelitas com outros povos, etnias, outros juntaram-se ali então, e fizeram ali essa religião paralela. E eles não acreditavam nessa aliança de Deus com Davi, eles não acreditavam, por exemplo, eles sabiam da história, mas para eles o que interessava era o Pentateuco, que só criam no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, essa história da aliança com Davi, Deus elegeu Jerusalém, para eles tudo bobagem. Aliás, samaritano, naquele povo ali que estava sendo falado e que estava tendo essa conversa com Jesus, era um xingamento, era a mesma coisa que você xingar quando você falava samaritano, e é exatamente essa expressão, e é exatamente esse nome que Jesus usa diante daquele povo. Para você ter ideia aqui de como é que era o samaritano para eles, numa certa vez que Jesus tem um milagre,
Eu não sei se vocês lembram disso, mas tem um milagre de Jesus em que eles ali, aqueles doutores da lei, aqueles religiosos, eles vão falar: não, isso não vem de Deus, ele está endemoniado. Vocês se lembram disso? Chamaram Jesus de endemoniado. O demônio está nele. É um samaritano. Era ofender, para eles era ofender alguém, chamar alguém, a expressão samaritano. Ali está um satanista, ali está um assassino. Eles falavam: ali está um samaritano. E é exatamente esse nome ao qual Jesus vai usar. Então imagina aqui comigo, irmão. A gente está ali, aquela sala está cheia, Jesus de um lado, ele do outro. Quando levantou a mão, você consegue imaginar a expectativa do povo ouvindo essa parábola. E ele está falando primeiro do sacerdote, aí ele vem falando do levita. E agora, o que vai vir aí? Agora vai vir a solução, agora ele vai fechar com chave de ouro. Aí ele vai e fala: era um bom samaritano. Aquilo que para vocês é um demônio, aquilo que é um xingamento, é esse, é o qual ele vai usar. E aquela expectativa, eu imagino, irmão, não fala aqui, mas imagino que ela foi lá embaixo. Não tinha mais essa expectativa com esse nome. E aí no verso 33, acompanha comigo. Ele vai dizer assim: mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou a uma hospedaria. E cuidou de quem? Cuidou dele. Ele levou a uma hospedaria. Irmão, isso era muito perigoso. Aliás, até hoje, se você, por exemplo, está passando na rua e atravessa uma pessoa baleada na sua frente, ela está ali, você vê que está saindo um sangue, ela tomou um tiro. O que eu quero perguntar isso para você: o que você faz? Você bota essa pessoa dentro do carro e leva para o hospital? Ou você fica com medo porque ela pode morrer dentro do seu carro? Você vai ter que explicar esse corpo. Como que essa pessoa morreu? O que você estava fazendo lá na hora? O que você faz? Não sabe? Tem situações que só passando que a gente vai ter resposta, né? Só que esse homem aqui, ele se moveu de íntima compaixão. Por que era perigoso? Porque poderia acontecer isso com ele. E imagina ele, um samaritano, aonde não é bem quisto, ele levar alguém e ele chegar lá na hospedaria e esse homem morre. Vai ter que explicar. Era perigoso para ele, era perigosa essa situação para aquele samaritano, mas ele fez. Aí ele fala assim mais na frente: eu te pagarei. Ele paga os 2 denários, o dinheiro, e ele fala assim: olha, na volta, o que precisar eu vou pagar. Aí tem um outro agravante e algo muito sério aqui, porque olha só, irmão, ele deixou pago 2 semanas, mas aquele homem estava todo esfolado, hemorragia, podia estar com hemorragia interna, podia estar com osso quebrado, e aí não ia durar só 2 semanas, ele ia ficar mais tempo ali, e ficar mais tempo ali significa que ia subir o custo daquela hospedaria. Agora, olha aqui para mim, você sabe, se essa pessoa não tivesse a condição de arcar com o tempo que o enfermo ficou lá, você sabe como que era pago? Sabe? Essa pessoa virava escrava daquele lugar e ia trabalhar para sempre, de graça, para aquela pessoa. Esse bom samaritano não ligou se aquele homem ia morrer no colo dele. Esse bom samaritano não ligou se aquele homem tivesse que ter mais cuidados e até mesmo ele tivesse que morrer como escravo dos outros. Ele continuou, mesmo de forma perigosa e algo muito sério, ele se coloca à prova para isso e ele está lá fazendo o papel que realmente vai agradar a Deus, vai agradar a Jesus. E Jesus usa isso exatamente com aquele religioso, aquele doutor da lei. Agora, imagina aquele pessoal todo ouvindo isso. Olha onde já está a conversa, olha onde está o nível da conversa.
Imagina aquele povo todo vendo isso, com uma torcida contra o samaritano na história de Jesus. É como se estivesse num estádio de futebol cheio e ele falar lá: olha, o rei do futebol é Maradona, aqui no Maracanã. Que isso? Está falando de alguém que a nossa torcida é toda contra, que nós somos avessos a isso. Imagina a reação desse pessoal. Vê Jesus terminar perguntando para o doutor assim no verso 36. Olha aí comigo. O que Jesus termina perguntando para ele? Qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos ladrões? Irmão, lembra aquela batata quente do início? Joga para um, joga para outro. Jesus fala uma parábola e joga essa batata quente na mão dele de novo, porque agora quem tem que falar é ele. Ele deu exemplos e ele vai dizer, Jesus faz ele dizer o exemplo que ele queria com que o fariseu falasse, ou que o doutor da lei falasse. Um jogo de empurra para o outro. E é claro que aquele homem, ele não vai acabar sua vida, acabar ali com o seu ministério pronunciando a palavra samaritano. É lógico que ele não vai fazer isso. Então Jesus responde tudo o que vinha falando desde o início sobre a lei, sobre a vida eterna, sobre herdar essa vida eterna. Tudo Jesus já vinha respondendo. E o que esse homem responde, ele disse assim: ele não fala samaritano, ele fala o que usou com ele de misericórdia. Ele não falou, não, foi o samaritano. E Jesus dá uma explicação óbvia para ele sobre as perguntas dele e de que muitos tinham essa dificuldade também naquele ambiente. Então, entenda aqui o contexto, querido, geral dessa parábola e dessa história. A parábola, é claro que ela inclui uma narrativa aqui que envolve essa ida de Jesus para Jerusalém como um sacrifício, como o final. E vai ficar muito claro aqui a referência desse bom samaritano aqui, em última instância, claro, como sendo Jesus, o próprio Jesus que nos pegou à beira do caminho, e a Bíblia diz, meio morto, nos pegou quando nós entregues às nossas paixões, estávamos ali destroçados nos nossos pecados, nos nossos delitos, arrebentados como esse homem, e Ele nos coloca no colo, Ele limpa nossas feridas, Ele nos leva à hospedaria, Ele se responsabiliza pelas nossas dívidas, Ele paga a minha e a sua dívida, porque pelas suas pisaduras, a Bíblia diz, nós fomos sarados. Ele rasga aquela cédula ao qual nós tínhamos condenação eterna, vai naquela cruz, pagando a minha e a sua dívida, se separando do Pai, sofrendo a maior dor que alguém pode sofrer, ressuscita no terceiro dia e nos dá a oportunidade de reconciliação com esse Deus, agora restaurados, limpos, sarados, saindo dessa hospedaria. É lógico que tem total conotação, e é exatamente agora, quando ele está falando sobre isso aqui, é que o ministério dele começa a ter mais resistência, é que o ministério de Jesus começa a ter mais rejeição. Tem a rejeição, tem a resistência por parte dos religiosos, por aquele que se arrisca por nós, por aquele que nos traz cura, por aquele que nos livra da escravidão eterna. E ele vai falar para mim e para você sobre essa palavra, conectando diretamente com esse evangelho. Qual é o evangelho? O da boa notícia. Evangelho é boas novas. Qual é a boa nova? Pessoas confundem o evangelho com as coisas que nós fazemos. Olha aqui para mim. Quando nós estamos no restaurante Graça, nós dedicamos o nosso sábado
ou na parte da manhã ou na parte da tarde, para ficar lá no mercado. Pessoas que têm vergonha de pedir. Estavam lá, pessoas que têm vergonha de pedir estavam lá. E olha para a pessoa e fala: não tem como você ajudar, esse é o restaurante Graça, com 1 quilo de alimento no final da sua compra. Vencendo os seus limites, as suas barreiras. Quando nós entregamos aqui essas pessoas, quando nós, como vai ser, a gente vai falar aqui no domingo de ceia, o próximo domingo de ceia, com o André, falamos da escola de música que vai ser inaugurada. Nós vamos buscar apadrinhamentos para crianças dessa comunidade que não tem condições de fazer aula e que veem no tráfico uma oportunidade de vida e infelizmente se lançam lá. Nós vamos dizer: olha, tem uma outra direção, tem um outro caminho. Você pode ser alguém, você pode estudar. Quando pessoas se colocam, padrinhos que vão financiar essas crianças, os músicos que vão estar dando aula, nos colocamos nessa posição. Irmãos, olha aqui, isso não é o Evangelho. O restaurante Graça não é o Evangelho. O restaurante Graça é o resultado do que o Evangelho fez em nós. Você consegue compreender isso? É o resultado. O que é o Evangelho? O Evangelho é tudo o que eu acabei de falar. Essa graça restauradora que por meio de Jesus Cristo nos alcançou, pagou por nós as nossas dívidas e nos fez agora filhos diante desse Pai bondoso. Isso é o Evangelho. É o nosso arrependimento diante dessa misericórdia de quem nós somos e reconhecer: ali está o nosso Salvador, aquele que ressuscitou, e nele eu lanço a minha vida, e nele eu entrego a minha família. É nós reconhecermos ele como esse Salvador. Jesus está combatendo o que então, irmãos, para a gente finalizar? A religiosidade. Jesus está combatendo a religiosidade. Esse modo de vida legalista, esse modo de vida ritualista, ele está combatendo isso. Esse legalismo que entende que a relação com Deus, ela está baseada num monte de coisa. Olha isso aqui. Quem está entendendo que essa relação com Deus, ela está baseada nas coisas do que pode, não pode, faço, não faço. Como se isso fosse quem tem relação com Deus, quem tem esse amor e foi alcançado pela essa graça, sim ou não. Faz ou não faz, pode ou não pode. Ele vai medindo dessa forma que é totalmente limitada, de um Deus que é totalmente ilimitado. E considera tudo isso quando ele consegue fazer aquilo que está proposto como uma pontuação. Olha, hoje eu consegui. Nós nunca, irmão, conseguimos nada. Nós sempre fomos convencidos por esse Espírito Santo. Quando nós entendemos que nós conseguimos e ganhamos pontuação com isso, nós estamos na posição daquele fariseu que falamos no início da palavra. Essa é a posição que Jesus quer tirar os religiosos. Sim, pessoas que consideram o tamanho do relacionamento com Deus por quem são no templo, como esses sacerdotes, pelo que fazem direcionados a esse Deus. Aliás, isso aí é um dos grandes motivos de muitas pessoas criticarem e humilharem pessoas até mesmo dentro da igreja. Porque eu não faço o que Maraísa faz. E como que Maraísa faz isso, hein? Jesus está querendo desconstruir isso. Porque você viu, fulana? Você viu a foto que fulano postou? Eu não postaria isso. Eu não sou assim. Você viu o que Henrique fez quando saiu lá do ensaio do louvor? Não, no lugar do Henrique eu não faria isso. Afinal, eu não sou assim.
essa desconstrução, ela está sendo revelada, ela está sendo agora imprimida por Jesus. Desse ritualismo, que é essa tendência de querer nos envolver com coisas que vão, entre aspas, sustentar a real vida espiritual. A justiça própria, ao qual nós falamos aqui, quando ele diz: quem é o meu próximo, querendo essa autojustiça, a postura de querer se justificar, irmão, ela está totalmente ligada com essa justiça própria, de alguém que verdadeiramente a sua religião deveria se chamar hipocrisia. Essa é a verdade. Isso revela o quanto, nesse ponto, estando nesse lugar, nós estamos longe de Deus. Podemos estar dentro do templo e longe de Deus. Podemos estar dentro dos ciclos de orações e longe de Deus. Podemos falar vários versículos no nosso Insta e estarmos longe de Deus. A gente pode cantar no louvor e estar longe de Deus. Esse ritualismo sendo desconstruído, essa justiça própria, agora ele falando sobre isso, sobre quem é esse próximo. Quando a gente tem essa consciência, irmão, nós não vamos mais procurar ficar nos defendendo. Sabe por quê? Porque a gente já sabe quem nos justificou. Essa é a verdade. É quando a gente tem assim a total consciência de que, calado, sem falar nada, a gente já está errado. Que isso? Está sendo muito duro. Não. Coloca a régua de medir, como eles colocavam, da lei do seu lado e vê o quanto lá embaixo você vai estar. Essa é a verdade. A gente vai ver. A verdade que Jesus chega desconstruindo, ele fala: ei, não tem ninguém melhor do que ninguém, irmão. Todos pecados, todos foram destituídos da glória. Coloca aí para mim, Manu, Romanos 3, no versículo Romanos 3, 23. Se não for 23, é 24. Olha aí. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vai. Sendo justificados gratuitamente por sua, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos são a mesma coisa diante de Deus. Não tem essa de que você está no templo, que você faz isso, que você faz aquilo, que você é maior do que aquele, que você é mais, que não sei o que. Não. Diante dessa graça, estamos todos na mesma condição. Pecadores, convencidos e alcançados pela graça divina. Aleluia. É isso que agora está querendo ser construído. Por isso, preste atenção nisso, irmãos. Essa graça sem fim, ao qual foi falado nesse versículo aqui, é isso. É essa graça justificadora, essa graça redentora. Quando nós vemos pessoas que não entenderam o Evangelho, guarde isso aí na sua mente. Quando a gente vê pessoas que não compreenderam o que nós falamos aqui a respeito do que realmente é o Evangelho, elas desenvolvem uma espiritualidade que é pautada no sim, não, no pode, não pode, no ritual que é certo, no ritual que é errado. Mas elas não dão sinais dessa graça que alcançou. É o que ele está falando do bom samaritano. Essa graça, ela não está evidenciada ali. Só tem a responsabilidade que eu estava no templo e agora desci do templo. Eu não posso tocar porque o que vai ser falado lá no templo? Ou eu funciono o que eu tenho que funcionar lá. Mas diante da necessidade, esses sinais da graça, misericórdia de Deus não foram evidenciados, é o que está sendo falado. Por isso essas vidas, elas não são marcadas pela misericórdia. Olha aqui, irmão,
A vida de quem foi alcançada por essa graça redentora, ela é marcada pela misericórdia de Deus. A sua vida, ela deve ser marcada por essa misericórdia, mais do que os ritos que falaram para você, mais do que as formas religiosas que você viu, marcada por essa misericórdia. Só que com essas pessoas aqui, essa não era a prioridade delas. Afinal de contas, se eu tocar nisso aí, eu posso ficar impuro, eu posso me sujar, eu posso ter uma fama ruim, eu posso não trabalhar mais lá no templo, eu posso virar fofoca no meio da boca do pessoal, assim que poderia ser visto. Eu vou ter que, se eu fui alcançado por essa misericórdia, eu vou ter que mudar algumas rotas na minha vida. Ei, se eu fui alcançado por essa misericórdia, e esses são sinais evidentes, eu vou ter que atrasar um pouco nos meus afazeres, aquilo que estava relacionado só a mim. Eu vou ter que atrasar um pouco para poder ser o canal da parte de Deus na vida daquele que está caído à beira da estrada, daquele que está ferido, daquele que está sangrando. Sim. Ei, se essa misericórdia, essa graça me alcançou, eu vou ter que insistir, eu vou ter que, muitas das vezes cansado, carregar alguém, eu vou ter que ter despesas, até mesmo despesas que não estavam dentro no meu projeto, com alguém que eu nem conheço, que eu nunca falei. Se ela nos alcançou, eu vou ter que dividir o que eu tenho. Você sabe se aquele homem, esse bom samaritano, se ele era rico, se ele era pobre? Eu não sei, mas ele estava dividindo naquele momento com aquele homem o que ele tinha. Eu vi um vídeo interessante essa semana, olha isso. Nessa semana, de uma jovem, acho que você viu isso aí também, foi muito falado aí nas redes sociais, uma jovem que montou a sua tese lá, né, do seu mestrado, não sei o que era na faculdade, e era falando a respeito da humanidade, e foi perfeito, irmão, foi perfeito. E o professor empolgado, vendo aquilo ali, lendo, e falando, e ouvindo ela, e muito, muito orgulhoso do que estava ouvindo. Só que chegou no final, ela deu honra e glória a Deus. Vocês viram isso aí? Viram? Deu honra e glória a Deus. Ele, não, você estragou tudo. O professor era ateu. Como que você faz tudo perfeito e no final você fala isso? Você estragou tudo. E esse Deus aí, ele pergunta, ele é bom mesmo? É ele que fez isso mesmo que você está falando aí nesse final e tal. Então deixa eu te perguntar, por que ele permite tanta fome? Por que tem tanta gente, Jorge, passando fome no mundo? Ele pergunta para ela. Ela responde de forma muito simples. Ela diz a esse professor: olha, essa não era a vontade dele. Aliás, quando ele fez, tudo nascia da terra, ninguém iria passar fome. Agora, mesmo com todas as dificuldades, a queda do homem, toda a consequência, mas ele era ateu, ele não acreditava nisso, então esse argumento não tinha muita validade. E ela continua dizendo assim: professor, não teria tanta fome no mundo se tivesse mais amor ao próximo. Não teria fome no mundo se nós
compartilhássemos o que nós temos com aquele que não tem. Se quem tem muito agisse em igualdade com quem não tem nada, não teria fome no mundo. A culpa é de Deus, professor? Será que Ele é o culpado, professor, da fome no mundo? Se essa misericórdia está entranhada em nós, somos desses que vamos dividir e compartilhar com aqueles que não têm o pouco que nós temos. Você crê nisso? Quando a gente compreende esse novo nascimento, agora do Espírito, quando nós recebemos sem merecermos esse perdão, essa graça, sem depois sermos cobrados em nada por isso, porque eu não fui cobrado, simplesmente o que nós desfrutamos agora é desse amor, simplesmente de fazer parte dessa família em Cristo Jesus, simplesmente de herdar o que Ele estava perguntando, a vida eterna, e não somos cobrados em nada por isso. Quando nós compreendemos, aí nós paramos de ficar perguntando se fulano que está à beira do caminho precisa ou não, com que nós paremos ali. Aí nós vamos deixar de ficar questionando méritos, se aquela pessoa é merecedora da minha ajuda ou não, se ela é merecedora do meu perdão ou não, se ela é merecedora de eu estar com ela em amor ou não, de eu pagar o que ela deve. Irmão, é muito mais profundo do que a lei citada. Sim ou não? É muito mais. Ele, sem querer, abriu uma ótima oportunidade para Jesus de falar algo muito mais profundo da parte de Deus naquele local. O conceito agora ele está mudando. No mundo legalista, o pecado é essa linha aqui, ó. A linha dessa garrafa. No mundo legalista é aqui, ó. A linha está aqui. Alguém passou daqui para lá, é quando passa de lá para cá, atravessamos essa linha. E o Evangelho, essa verdade que Jesus está falando, ele é muito mais profundo do que isso. Ele envolve a nossa essência, envolve aquela rebelião primeira de nós pecamos e nos tornamos pecadores. Não. Nós somos pecadores e por isso nós pecamos. Nós, na nossa essência, somos maus. Na nossa essência, nós não paramos como esse homem não parou, como esse sacerdote não parou. O que faz de diferente em mim e você? Essa graça que nos alcançou. Estarmos abertos a essa graça, transformando o nosso ser, a nossa atitude, o nosso modo de ver, o nosso modo de acolher, o nosso modo de viver, principalmente dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Deixa eu te falar, e a gente vai encerrar agora. Eu falei aqui para os que têm essa tendência aí, e esse chamado, esse aquecer no coração, há um tempo atrás, né, de irem em missões, em campos missionários. E falei da história aqui num culto passado dos moravianos. Todos conhecem essa história dos moravianos. Jovens, eles estavam um tempo longo de oração, e são irmãos que entregaram a própria vida à escravidão para que o Evangelho chegasse naquela ilha, aquelas pessoas. Uma ilha onde eles só entrariam assim. Então sabe o que eles fazem, esses garotos? Eles falam: olha, eu me entrego como escravo e vou passar lá a minha vida inteira para que pessoas recebam lá da palavra que me alcançou. Agora eu te faço uma pergunta, irmão. Olha aqui para mim. Uma lei, como ele era doutor da lei, estava impondo a lei, uma lei faria com que esses garotos fizessem isso? Falar: olha, tem uma ordenança aqui,
vira escravo, perca toda a sua vida e vai para aquela ilha? Faria isso? Não faz outras coisas muito mais simples? É só a gente olhar para nós mesmos. Muito mais simples, e está lá. É um mandamento e não faz. Será que a lei teria o poder de fazer isso? Ela iria convencer alguém disso? Por isso que agora esse conceito é outro. Ele está mudando esse conceito. É a graça de Deus vencendo os pré-conceitos religiosos.